Máquinas na Pan desta semana, você vai relembrar os conversíveis que marcaram época no Brasil. Isso mesmo, Antônio Meira Júnior traz aquela seleção especial que vai fazer você querer dar uma volta com muitos cabelos ao vento e liberdade. Nosso prata da casa, Leonardo Maríngolo, faz um test drive no SUV chinês GAC Hypertech Ultra. Renato Belotti mostra em detalhes pra gente a Romizeta, esse clássico nacional fabricado no interior de São Paulo no final dos anos 50. Em solo italiano, você vai andar com a gente na pista de Balocco, em Piemonte, a bordo do Fiat Panda, que deve chegar em breve no Brasil. No pit stop da pista, batemos um papo para falar dos próximos lançamentos da Fiat em comemoração aos 50 anos da marca no Brasil. Ainda na Itália, você vai conhecer a Oficina 81, um templo da memória automotiva do país, com carros impressionantes. E para comandar mais essa edição do programa, Alex Rufo chega em solo nacional. Mas peraí, parece que errou o destino e desembarcou na praia. Em Natal? Tá certo, produção? Bom, então prepare sua água de coco e abra o seu guarda-sol, porque o Máquinas na Pan desta semana está só começando. Máquinas na Pan. Um velho calção de banho, um dia pra vadiar, um mar que não tem tamanho, um arco-íris no ar. Calma, calma, não se assuste, eu não sou Tom Jobim, muito menos Vinícius ou Toquinho, mas também não estamos na praia de Itapuã. Mas então, por que soltar a voz nessa tentativa frustrada de cantar uma das mais belas músicas da nossa MPB? A explicação é simples, não estamos em Itapuã, mas com muito sol, mar e esse cenário maravilhoso, estamos na cidade de Natal, aqui no Rio Grande do Norte, para falar de uma categoria que tem muito a ver com cabelos ao vento, sol e liberdade, os carros conversíveis. Então, dentro do tom e sem desafinar, o jornalista Antônio Meira Júnior, que está à frente do Caderno de Autos do Correio da Bahia há mais de 16 anos, vai mostrar pra gente aqueles conversíveis que marcaram época e ainda fazem história na indústria automotiva nacional. Diga lá, Meira! Oi, Alex, é sempre muito bom voltar aqui na Pan, falar com você, com o seu público, e ainda mais de um assunto tão aspiracional como os conversíveis, né? Inclusive, o Brasil já produziu conversíveis em série, como por exemplo o Escort XR3, que a Ford fazia em parceria com a Karmann Ghia e era um veículo bastante cobiçado naquela época, e isso foi evoluindo. O Chevrolet Cadete também teve versão conversível. Mais recentemente, o Fiat Cinquecento, o 500, ele também teve versão deste tipo, descapotável, como é dito em Portugal. O Chevrolet Camaro, quando chegou ao mercado brasileiro, ele tinha uma versão coupé e tinha também o charme do conversível, que você poderia utilizar muito bem num passeio aí nessa orla magnífica de Natal. Mas hoje em dia você tem diversos produtos com essa característica, que são produtos que você almeja, que você deseja, que tem um charme próprio, né? Inclusive a BMW teve um produto bastante marcante, que foi o Z4. Esse veículo, ele ganhou fama por ser utilizado em um filme do agente 007, o James Bond. Então esse veículo esteve à venda no mercado brasileiro e até hoje é um carro que ainda desperta muita curiosidade. A marca alemã continua vendendo produtos desse tipo, inclusive tem um Série 4 que tem uma capota rígida conversível. Outras marcas premium
continuam comercializando este tipo de produto, como a Porsche. Ela tem versões do icônico 911 que podem abaixar a capota. O 718, por exemplo, ele tem a versão Boxster, a configuração que você tem ali uma capota de lona que pode ser recolhida. A Mercedes-Benz, é claro, não podia ficar de fora, e ela tem modelos magníficos desse tipo, entre eles o SL63 AMG, que eu testei recentemente e empolga bastante, com ou sem capota. Mas quem puder baixar a capota para dar uma volta, desfrutar do som do motor que esse carro oferece, é demais. Mas além desses, a Land Rover, isso mesmo, a marca britânica que é focada em modelos 4x4 sofisticados, ela já ofereceu uma versão conversível do Range Rover Evoque. Isso mesmo, e foi recentemente, então alguém aí já deve ter visto esse carro rodando pelas ruas. É um modelo bastante diferente, porque é um SUV com a capota que pode ser recolhida. Agora que você que está aí aproveitando o Rio Grande do Norte, ia muito bem uma duna a bordo de uma picape. Isso mesmo, e o mercado oferece esse tipo de produto, que é a Jeep Gladiator, que você pode desmontar completamente a capota desse utilitário e aproveitar inclusive no off-road. E você que está nos assistindo, você iria buscar um XR3 conversível, talvez um Cadete, e arriscar num SUV conversível? Iria para uma picape ou ia para um clássico? Me conta aí, conta pro Alex também, responde aí pra gente. Eu poderia até te convidar para um passeio bem diferente de buggy aqui nas dunas de Natal. Mas eu vou propor uma história diferente. Um mergulho com uma jornada, uma carona, na verdade, com o Renato Belotti, da Garagem com o Belotti, no carismático e icônico carro do final dos anos 50 e início dos 60, o Romizeta. E o primeiro carro produzido aqui no Brasil foi o Romizeta. Romizeta feita em Santa Bárbara do Oeste, muita história para contar, precursores na indústria automobilística nacional e principalmente precursores da mobilidade. Então, vamos conhecer esse exemplar de 1960 em detalhes. Bom, falar de Romizeta é falar do precursor, né? O primeiro veículo fabricado no Brasil justamente foi uma iniciativa do governo com o GEA, o Grupo Executivo da Indústria Automobilística, que a ideia era fomentar a indústria nacional. A gente já tinha, vale lembrar, Volkswagen que trazia Kombi, Fusca, no formato CKD, vinha tudo desmontado e eles montavam em São Bernardo do Campo. O índice de nacionalização era baixo. A partir do GEA, da criação do GEA, daí sim eles fomentaram isso e estimularam a indústria a produzir aqui. E a Isetta foi a primeira Home, né, Indústrias Home em Santa Bárbara do Oeste, que pegou essa licença da Isetta, que é um carro fabricado em outros países, como a gente viu no BMW Isetta também, e produzir esse veículo. Produção pequena, produção total no fim, mas a ideia de dar o pontapé inicial. Logicamente, a gente sabe que 57 veio a Kombi nacionalizada, 59 o Fusca, mas eu acho que o Isetta ele tem esse papel importante de ser o primeiro, né? Ele iniciou essa indústria, que aí foi crescendo, foi nacionalizando toda, e isso talvez seja a coisa mais fantástica. Uma coisa legal desse carro, a gente vai ver agora a parte interna, a questão de tamanho, é que ele tem uma importância grande no mundo dos automóveis. A gente já falou aqui de carros da década de 30, de 20, que são carros legais, pela importância também que eles têm para a mobilidade. E eu acho que o Isetta ele representa exatamente isso, né? A ideia da mobilidade que passou a ter uma nova dimensão. A pessoa podia ter um carrinho que ela podia ir em qualquer lugar com ele, e essa ideia de mobilidade, hoje em dia a gente nem pensa muito nisso com a modernidade dos carros, mas se a gente for pensar na década de 50, o cara poder ter um carrinho para ir para qualquer lugar e outras distâncias, era um negócio realmente revolucionário. Vamos ver de perto. Então a Isetta justamente traz esse aspecto externo muito próprio, né? Ele é um carro para duas pessoas ou três, na verdade. Na propaganda tinha um casal com uma criança, né? Aquela família típica da época. O pessoal tinha até mais filho, né? Mas na propaganda era exatamente isso, para mostrar novamente essa ideia de mobilidade. Mas é um carro com umas soluções muito legais, né? Começando pela porta, né? Essa porta de entrada, rodas de 10 polegadas, que o Mini usava também, né? As rodas de 10 polegadas. Outra solução que eu acho fantástica é o aproveitamento da luminosidade desse carro, né? Então a gente tem até um quebra-vento nesse espaço pequeno,
essa ideia dele de design é fantástica realmente. E a bolha na traseira, né? Esse vidro traseiro que você poderia botar bagagem aqui, compra no supermercado, enfim, qualquer coisa nesse sentido. E aqui nós temos um famoso teto de lona também, que dava um charme especial. E justamente, né, o conjunto todo do Romizeta, ele é muito bem acertado, porque é um carro bem pequeno, como a gente falou no início. Romizeta, as cores aí do Brasil, a abertura da porta. A segunda ele vai bem já. Foi um carro que rompeu barreiras. Olha o detalhe aqui do raio de giro, logicamente um raio de giro muito bem acertado, né? Se a gente for pensar, os freios, vale ressaltar também, você precisa dar frear com gosto, meus amigos, porque realmente ele tem um freio mais ou menos eficiente, mas enfim, mas vamos que vamos. Vou dar mais uma voltinha. É isso aí. E nos falamos, meus amigos, até a próxima matéria. Mas enfim, por isso que andar, assim como no caso do Isetta, andar com esses carros no trânsito das cidades é bem complicado. Não só por conta da velocidade, mas tem alguns motoristas que não respeitam isso, né? E para aproveitar a preservação do meio ambiente e energia limpa, eu vou convidar agora Leonardo Maringlo para deixar você ligado na tomada com um carro chinês que tem abertura de portas estilo gaivota e conforto de classe executiva. É isso aí, sabe-se que os carros elétricos estão cada vez mais presentes no nosso dia a dia. E hoje eu vim mostrar para vocês um dos carros da gigante chinesa GAC, que trouxe diversos modelos aqui para o Brasil. Vem comigo que eu vou mostrar para vocês. Aqui do meu lado então, GAC Hype-Tech, um SUV com muita tecnologia, principalmente conforto e comodidade. Mas antes de eu mostrar umas coisas bem legais que ele tem aqui, deixa eu mostrar para vocês um pouquinho o lado de fora. Começando aqui na frente, que ela é bem clean, é bem limpa na verdade, apesar de ser um carro aí, né, que chama atenção, ele é um dos mais discretos ao mesmo tempo que eu já dirigi. Então a gente vê que ele é bem sutil, todo limpo, né, em volta. Então a gente vê que a gente tem aqui as setas, farol com DRL, um logo aqui também, e a gente tem aqui a grade fechada, já que carro elétrico a gente sabe que o resfriamento é diferente da combustão e muda totalmente aí a forma da entrada de ar. E vindo aqui para a lateral, a gente vê já de cara essas rodas aro 19, ficaram bem bonitas, elas seguem esse mesmo design que eu falei sobre a frente aqui, mais clean, mais limpo, né? Mas também seguem aquele padrão de carro elétrico que são mais chapadas. Aqui na lateral eu vou mostrar duas coisas bem legais para você, começando pela porta da frente. Ó, elas abrem sozinhas, aqui na verdade ela parou porque os sensores identificaram que talvez fosse bater aqui no chão. A do lado de lá faz a mesma coisa, então a gente tem botão do lado de dentro para abrir e fechar, e a gente tem aqui o botão do lado de fora também. E o mais legal desse carro são essas portas traseiras à la gaivotas, né? Eles chamam de portas gaivotas. Até porque quando a gente abre os dois lados e ela se ajusta conforme o espaço que ela tem para abrir ou fechar. Bom, e vindo aqui para a parte de trás, o carro segue o mesmo conceito do resto que eu já mostrei, então é mais clean, mais limpo. A gente pega aqui a lanterna que é interligada aqui por uma barra luminosa, né? A gente tem aqui o nome da marca do carro e totalmente clean na parte de trás. O carro é bem bonito, mas agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho lá de dentro, porque lá também é um show e um espetáculo à parte. No cockpit o papo é outro. Então a gente tem acabamento impecável dentro desse carro. A gente tem couro, a gente tem suede, a gente tem alcântara. E isso não é só banco, painel e porta não. É aqui ó, no teto também. O que eu acho que é o grande diferencial desse carro. Conforto é excepcional. Parte inferior ela levanta para você apoiar os pés, deitar um pouco o banco, né, reclinar e viajar como se estivesse numa classe executiva. A gente tem aquecimento, resfriamento e massagem nos bancos. Pasmem todos, massagem nos bancos. E olha, eu testei, eu tava precisando e eu testei bastante, viu?
O carro é super completo. A gente tem aqui então toda a segurança do pacote ADAS completo. Aqui no cluster então a gente tem as informações mínimas que a gente precisa para o dia a dia no carro elétrico, só o essencial. Todo o resto é abrigado aqui nessa tela da multimídia que tem todas as configurações do carro. Então a gente tem a climatização, a gente tem os controles de abertura e fechamento das portas, travas de portas, configurações dos retrovisores para a gente ajustar os retrovisores. A gente tem também a abertura da tampa do carregamento elétrico, mas também é possível a gente fazer pela chave, tanto o carregamento elétrico quanto as portas gaivotas. A gente tem também, uma coisa bem legal aqui, fragrância. A gente tem 3 tipos aqui de cheirinho. Então a gente tem grama, fragrância fresca e elegante. Então a gente tem trigo ondulado, pura fragrância, e a gente tem sombra de flor, doce fragrância. É bem legal. Vamos lá um minutinho que eu quero mostrar para vocês como é que é essa parte de trás antes da gente dar uma volta com o carro. A gente tem uma mesinha aqui para poder trabalhar atrás do banco do motorista, então a gente consegue abrir e fechar ela, mas mais do que isso, a gente tem literalmente um conforto de uma classe executiva. A gente consegue empurrar aqui o banco do passageiro da frente até o máximo, né? Então a gente tem o máximo possível aqui, a gente tem uns controles nas laterais, coisa que a gente não costuma ter. Normalmente os controles são apenas na lateral do carro. Aqui então a gente abre um apoio de pé atrás do banco do passageiro, a gente reclina aqui na alavanca que a gente tem e a gente faz uma viagem super confortável, mais do que uma classe executiva. Fala pra mim, o que mais que eu ia querer da minha vida com um carro como esse? Eu ia passar a maior parte do tempo aqui na parte de trás, com certeza. É um luxo à parte, é um luxo que ainda não está no meu dia a dia, mas se Deus quiser estará. Mas vamos dar uma voltinha com ele que eu vou contar um pouquinho melhor sobre a autonomia e a potência aqui do nosso GAC Hypetech. Já os números do carro aqui em questão de potência são o seguinte: a gente tem 245 cavalos com 31,5 kgfm de torque, né? Então é um torque legal, né? O carro é elétrico, então ele entrega de uma vez só. O carro pesa 2,1 kg. Ele é pesado, mas se você for comparar com outros carros elétricos do mesmo porte, até que não é tanto, já que carro elétrico sofre um pouquinho por conta da bateria. Falando em bateria, a gente tem uma boa autonomia aqui nesse carro, viu? Eu vou te falar que é o seguinte, pelo Inmetro, são 362 km declarado, mas eu vou te falar a verdade, eu tô rodando aqui com ele já tem uns dias, e pelos testes que eu fiz, eu rodei tranquilamente 450 km. O preço do carro é o seguinte, a gente tem duas versões aqui do Hypetech. A gente tem o Elite e a gente tem o Ultra. O Elite, ele custa 310 mil. E o Ultra, que é esse aqui que a gente tá, custa 360 mil. E qual que é a grande diferença aí entre um e outro? A principal são as portas gaivotas. O custo do carro aumenta em 50 mil, justamente por conta dessas portas. E as dianteiras aqui também, abertura e fechamento eletronicamente, né, como eu mostrei para vocês, também está incluso aí. Potência e muita autonomia. Eu vou ficando por aqui e até uma próxima. Na semana passada, o Máquinas na Pan esteve na Itália, em Turim, para participar da contagem regressiva dos 50 anos da Fiat no Brasil, que serão completados em julho de 2026. E a gente aproveitou também para conhecer uma pista muito icônica e emblemática, que é a pista de Balocco. E andamos também no Panda, que deve chegar aqui no Brasil no ano que vem. E o Máquinas na Pan está em Balocco, que é uma pista de testes primeiramente usada pela Alfa Romeo, inaugurada em 1962, hoje é do grupo Stellantis, antes disso foi Fiat, né? Mas hoje faz parte do desenvolvimento dos carros da Stellantis.
E é um momento muito especial, porque essa volta aqui nessa pista é muito exclusiva, uma pista que inclusive já teve aqui testando Nelson Piquet. Então é assim, é uma oportunidade muito exclusiva aí para a Jovem Pan estar aqui. Um grupo de jornalistas foi convidado pela Stellantis para conhecer, e a gente está a bordo agora de um carro que deve marcar história a partir do ano que vem no Brasil, com a chegada dele, que é o Panda. Não se sabe ainda se vai chegar com o nome Panda. Ele é um ícone aqui na Europa de simplicidade, mas de um carro de entrada, um carro muito bonito, muito simpático, na verdade, e que leva... E essa plataforma aqui, CMP, vai ser a principal base dos carros a partir do ano que vem na Fiat no Brasil. A pista ocupa uma área de 5 milhões de metros quadrados, 80 quilômetros de pista e reproduções de algumas das principais e mais icônicas, Nürburgring, Monza e também Spa-Francorchamps. Aqui são feitos testes de velocidade, de frenagem, de equilíbrio do carro, de dirigibilidade. Aqui são feitos testes também de protótipos, de carros de corrida. Enfim, é uma das mais bonitas e mais icônicas da Europa e a principal daqui da Itália. Já que é uma pista para testar velocidade, vamos testar um pouquinho também velocidade e frenagem. É bom quando você está num circuito controlado e pode realmente acelerar um carro com segurança, né? E aqui, como é uma pista de teste, somos pilotos conscientes, então dá para fazer os mais diversos testes. Mas é muito gostosa essa pista. Ela é estreita, dá para ver que não é uma pista para corrida, mas sim para teste, essa que a gente está usando agora. Uma região muito bonita aqui em Piemonte, entre Turim e Milão, o que facilita muito, porque fica próximo, essa região aqui fica próximo tanto da Fiat quanto da Lancia e como da Alfa Romeo. Então a logística para os testes também, quando os carros já saem de fábrica ou estão em desenvolvimento, é numa região muito favorável geograficamente para o grupo Stellantis. Baloco sempre foi muito associada, como eu falei no começo, né, como foi inaugurada pela Alfa Romeo, por esportividade e para os testes de velocidade dos carros esportivos da Alfa Romeo. Então é um ícone muito forte para a Itália, para a indústria automotiva italiana e uma das principais da Europa. De excelente dirigibilidade, a primeira vez que eu ando no Panda, então já me surpreende bastante. E certamente vai ser um sucesso no Brasil, trazendo não só essa nova plataforma, mas também mais uma opção para o mercado brasileiro. Bom, e já que estamos em Baloco, uma pista de testes do Grupo Stellantis aqui na região de Piemonte, na Itália, eu vou fazer um alinhamento de campanha para trazer para o nosso Sala Mais Que VIP, que é a nossa sala de imprensa, João Brigato, editor-chefe do Auto Mais. O João já esteve com a gente várias vezes no Ligados na Tomada, já participou do Máquinas na Pan, mas hoje um momento especial aqui na Itália, né, Brigato? É isso, muito obrigado por me deixar participar dessa com você, Alex, e realmente é um momento importante não só pra gente, como pra Fiat, né? Principalmente porque se falou muito quando a gente tá vindo pra cá, qual vai ser o lançamento, o que vai ter de novidade, a gente já conheceu muita coisa, já conheceu o Lingotto, a pista suspensa, mas se falou muito do primo desse aqui, do Panda. A primeira geração do Panda foi lançada em 1980, depois em 2003 veio a segunda geração, em 2012 a terceira. A pergunta que eu faço para você, Brigato, que essa pergunta você faz para o executivo, ele sai pela tangente, mas para um jornalista não tem problema. O Panda vai para o Brasil? O Panda vai para o Brasil, assim, não teria um porquê a Fiat trazer a gente para cá se não fosse para mostrar isso. E a gente já teve apurações e muitas informações sobre isso, de que o lançamento da Fiat prometido para 2026, que eles já prometeram um carro novo, vai ser esse daqui. Mas o nome não vai ser Panda. Qual que vai ser?
Não tem nome ainda confirmado, mas eu apostaria em Uno, porque esse carro tem cara de Uno, jeito de Uno, alma de Uno e... parece um Uno. Tem tudo a ver com Uno, é verdade. E durante uma das apresentações aqui, principalmente quando a gente estava lá no Hub, ou seja, na oficina 81, o vice-presidente da Fiat para a América do Sul, ele comentou com a gente uma coisa bem interessante, o Fred Batalha, que serão 5 lançamentos até 2030. E a gente está na contagem regressiva dos 50 anos da Fiat, Sim. que acontece com o ano que vem. Então tem que ter uma cara nova, tem que ter uma história nova e principalmente se falar da plataforma CMP. Sim, é a plataforma modular do Grupo Stellantis que já está presente em vários modelos. No Brasil, por exemplo, a gente tem 2008, 208, C3, Basalt e Aircross, sendo que no Aircross, no Basalt e no C3 é uma derivação chamada de Smart Car, para baixar um pouco de custo, mas é basicamente a mesma plataforma. E aqui no Grande Panda é essa mesma base e essa plataforma vai ser usada pela Fiat no Brasil para um monte de modelo. Além desse carro que vai ter um outro nome para o Brasil, a gente vai ter a próxima geração do Pulse, a próxima geração do Fastback e a da Strada, todos com essa base. O que mais me atraiu para convidar esse meu amigo para participar desse bate-papo aqui no Sala de Imprensa é o nível de detalhe que o Brigato tem. Ele entrou no carro, logo que a gente chegou aqui e começou a falar: isso aqui é do C3, isso aqui é do Peugeot, comentou agora comigo. Pode reparar, Alex, que todos os carros da plataforma CMP têm esse retrovisor. Até o Alfa Romeo tem esse retrovisor. Olha só, os detalhes. Falando de detalhes, o que mais você gostou do carro, a gente andou na pista aqui, o que mais te chamou a atenção? Suspensão. Eu não esperava que a suspensão desse carro fosse tão bem acertada. E depois, descobrindo algumas coisas aqui, conversando com os executivos da Fiat, descobri que o Tonani, que é o chefe de engenharia lá da Stellantis no Brasil, é o responsável por essa plataforma. Então tem a mão do Tonani aqui nesse projeto desse carro. E a direção alinhada com a suspensão me deu uma impressão de que assim, ele é o exato meio termo do C3 e do 208. O 208 é aquele carro esportivo, mais durinho, mais firminho, bom de curva. O C3 é aquele carro mais confortável, mais molão. Esse aqui é o meio do caminho. Ele tem uma pegada mais firminha, mais durinha, mais direta do que a gente está acostumado em Fiat, mas ao mesmo tempo é um carro que vai para o lado do conforto. Então, dinamicamente, foi uma surpresa de um carro muito evoluído e que não tem gosto de C3 como eu imaginei que ele teria. Legal, amigo, que aula, né? Por isso que a gente convida esses craques para participarem sempre do Sala de Imprensa. Obrigado, super obrigado. Eu que agradeço demais, Alex. Valeu. Oficina 81. A memória automotiva da indústria italiana no coração tecnológico de Mirafiori. Bom, e agora chegamos aqui no Heritage Hub, a oficina 81 da Fiat aqui em Turim, um verdadeiro templo da memória automotiva. No coração de Turim, dentro do lendário complexo industrial de Mirafiori, a antiga oficina 81 ganhou nova vida e hoje abriga o Heritage Hub, um espaço criado pela Stellantis para preservar e celebrar a história do automóvel italiano. Inaugurado em 2019, o local se tornou uma verdadeira viagem no tempo. São 15 mil metros quadrados cuidadosamente restaurados, que mantêm a atmosfera original da fábrica, com pisos de cimento cru, pilares metálicos e as cores históricas do galpão. Esse espaço foi criado pela Stellantis em Turim para preservar, restaurar e celebrar a história das marcas do grupo, como Fiat, Lancia, Abarth e Alfa Romeo. Cada modelo conta com uma parte da história, não apenas da indústria, mas também da cultura italiana, desde o design até a inovação tecnológica. A jornada pelos corredores do acervo é uma viagem pela memória de Mirafiori, berço de alguns dos carros mais importantes do século XX. A Oficina 81 era um setor fabril da Fiat, totalmente dedicado a montagens especiais, protótipos e também todos os testes da engenharia da fábrica. O Heritage Hub abriga também os escritórios da equipe Heritage, o programa Reloaded by Creators, que restaura e certifica veículos históricos para venda, e as chamadas Officine Classic, oficinas especializadas em manutenção e recuperação de clássicos. É ali que o patrimônio automotivo ganha nova vida, seja para colecionadores ou para integrar a própria coleção da Stellantis. Assim como Lingotto virou centro de inovação e cultura,
a Oficina 81 se transformou em um farol de preservação da herança automobilística da Fiat. Mais do que um museu, o Heritage Hub é um símbolo da ligação profunda entre Turim e o automóvel. Um lugar que resgata o orgulho industrial da cidade e mostra que a herança deixada pela Fiat e pelas grandes marcas italianas não é apenas história do passado, mas inspiração para o futuro da mobilidade. É isso aí. O Máquinas na Pan mais que especial, diretamente aqui da cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, fica por aqui. Mas vai lembrar que você pode acompanhar todo o nosso programa pela TV Jovem Pan News e pelas plataformas digitais da Jovem Pan. Super obrigado pela sua audiência e até a próxima. Valeu! Máquinas na Pan. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.